mais um vídeo aqui no canal, atendendo pedidos, vim trazer a incrível história do GTA San Andreas, parte 1 lá do Gigaton Games. Quando eu era criança, eu lembro que eu jogava GTA, mas não era esse, eu não conhecia a história do CJ, né? Enfim, vamos corrigir isso, né? Mas antes de começar a assistir o vídeo, por favor, deixa o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação e pra eu saber que vocês gostam quando eu resto tipo de conteúdo e quer que eu traga as outras partes, tá bom? Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos. E se você gostar, compartilha com um amigo, tá? Bora ver. After 5 years on the East Coast, it's time to go home. I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. Passenger, show us your hand. Man, are you a buster? The Johnson brothers is rolling again. GTA San Andreas, ou como os gringos falam, GTA San Andreas. Galera, finalmente o vídeo com a história do game. O jogo foi lançado em 2004, bem no auge da quinta geração de consoles, e desde seu anúncio em 2003 já era um game muito aguardado. Um jogo que fez um barulho gigantesco na indústria dos games. GTA San Andreas estava muito à frente de todos os jogos que eram criados e tinha um nível de liberdade absurdo, um mapa enorme para a época, trazendo não uma, mas 3 cidades distintas, com cidade, deserto, área rural e uma infinidade de veículos absurda. O jogo tinha um nível nunca visto antes, foi um projeto muito ambicioso, como todos os games da Rockstar são, né? Eu arrisco dizer que GTA San Andreas foi quem colocou a Rockstar no nível lendário que a gente conhece hoje. Foi um marco importantíssimo na história dos videogames e se tornou um grande clássico. Segundo a Rockstar Games, o jogo vendeu até 2008 27,5 milhões de cópias, das quais 18 milhões foram apenas no PlayStation 2. E olha só, galera, a gente não tá contando as cópias piratas, o número provavelmente é muito maior do que isso. Bom, se você jogou esse game, você sabe, até a trilha sonora era fantástica. Eu tenho certeza que você parou de jogar para escutar a rádio pelo Então hoje eu vou contar pra vocês a história do game. É importante saber que nem de longe, galera, é uma história simples. O jogo tem uma narrativa complexa, difícil, você tem que prestar bastante atenção nos detalhes, senão você boia. Muitas coisas são ditas meio que de forma indireta, você tem que interpretar a situação do que está acontecendo pra entender completamente. Sem contar que o jogo tem muita gíria. Essas duas características fazem a história do game ser um tanto difícil de entender. Tanto que em vários fóruns há muitas discussões sobre a história, sobre tal personagem. Eu não imaginava que a história do jogo fosse profunda nesse nível. Depois de fazer esse vídeo, galera, eu admiro GTA San Andreas um pouco mais do que eu já admirava. Como nós costumamos dizer aqui, Rockstar não brinca em serviço. E pessoal, eu não vou colocar a história inteira do game hoje. Eu sem zoeira, eu fiz meu melhor, mas eu não consegui, galera. Eu não imaginava que era um negócio tão profundo. Por 2 motivos, galera. A história é enorme, cheia de personagens e detalhes. E o segundo motivo, o vídeo ficaria enorme e eu não ia conseguir renderizar aqui no PC. Então eu fiz assim, no vídeo de hoje eu vou contar detalhadamente uma parte da história, até o Carl ser exilado na área rural. Se vocês gostarem do formato, eu continuo. Eu acho que vai dar mais ou menos uns 5 vídeos. Beleza? Então bora porque o vídeo tá insano. Antes de começar a história, eu gostaria de fazer um pequeno prólogo para que fique mais fácil de entender, digamos assim. O negócio é o seguinte, em 1992 a Grove Street já não era mais a mesma, ela estava totalmente enfraquecida e os balas tomaram conta de tudo. Aí você pergunta, tá, mas o que fez os balas tão poderosos? A Grove Street Families tem algumas regras, ou tinham, e uma delas é o de não apoiar o uso de drogas e se importar com os membros da gangue, etc. É tipo um código deles. Segundo essas regras, que não estão escritas, a gangue só se tornará forte se os membros se ajudarem e não forem viciados. Já os balas, por outro lado, eles não se importam com essas coisas. A regra dos balas é dinheiro, drogas e poder a qualquer custo. Então os balas simplesmente comercializam drogas pelo bairro e não estão nem aí. Inclusive, vendem drogas para os families. Parte da destruição da Grove se deve ao fato de que a maioria dos membros ficou viciada. Isso chegou a tal ponto que os families até se separaram. Os Temple Drive Families e os Sevely
Boulevard Families cortaram laços com os Grove e viraram inimigos. É aquela, né, galera? A gangue dividida fica muito mais fraca. E bom, como que a Grove Street deixou isso acontecer? Os balas sozinhos não destruiriam a Grove e nem conseguiriam viciar seus membros. O motivo é o seguinte, galera. Tem gente que tem um interesse parecido com os balas que ganharia vantagem com o tráfico de drogas. O oficial Tenpenny. Tenpenny é um policial corrupto que almeja dinheiro e poder em cima das gangues de Los Santos. Ele tem uma espécie de milícia chamada Crash, que cobra parte dos lucros do tráfico, digamos assim. Então ele meio que dá algumas vantagens aos balas. Mas ele sabe que as gangues são instáveis e prefere manter todo mundo em seu controle, acreditando que precisa manter um equilíbrio entre elas para que as coisas deem certo. Então ele faz algumas manobras para que uma gangue não fique mais poderosa do que a outra. É uma administração absurda. É claro que alguns policiais já descobriram que o Tenpenny é um corrupto, então ele simplesmente elimina. Então esses fatores levaram à destruição da gangue Grove Street. Porque galera, pensem comigo, que lucro o Tenpenny ganharia se os Families fossem os mais poderosos? Tenpenny prefere o mesmo é que os Families sejam um bando de viciados e potenciais consumidores. Com toda essa pressão, galera, um membro da Grove só teria duas alternativas: ou ser leal à gangue e seus princípios e lutar contra o sistema até o final, mesmo vendo a gangue em ruínas, ou se vendem e se adaptam à nova realidade. Big Smoke, galera, escolheu a segunda opção e levou o Ryder com ele. E ele fala isso em vários momentos do jogo. Com esse contexto, a gente pode iniciar a história do GTA San Andreas. CJ retorna a Los Santos após morar 5 anos em Liberty City. O motivo do retorno do CJ é que ele recebeu uma ligação de seu irmão Sweet avisando sobre a morte de sua mãe, Beverly Johnson. No caminho para casa, CJ é abordado por Tenpenny, que já conhecia o CJ antes dele sair de Los Santos. Os policiais zoam o CJ e humilham, parece que eles querem demonstrar que tem poder sobre ele. Tenpenny é um cara absurdamente filho da p***. Enquanto o CJ tá na viatura, os policiais falam que mataram um policial há menos de 10 minutos e ameaçam forjar o crime pra cima do nosso amigo Carl. E eles não vão fazer isso em troca de favores, claro. This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. Pra vocês terem uma ideia de como o Tenpenny é um arrombado, ele larga o CJ em um beco em Rolling High, um lugar dominado pelos balas, gangue rival, e diz que vai entrar em contato quando for a hora. Ao chegar em casa, CJ tem algumas memórias de sua mãe. Lá é recebido por Big Smoke. Big Smoke estranha de início, achando que é algum inimigo e tal, mas logo eles se entendem. Big Smoke então leva o CJ onde a mãe dele está enterrada e lá está o seu irmão Sweet e sua irmã Kendall. Sweet aparentemente está muito puto com o CJ, com quanto a cidade está um caos, vários membros da gangue morrendo e ele lá de boas em Liberty City. No meio do caminho eles são interceptados por um carro com membros dos balas, que claro, descem tiro neles. Aqui o CJ começa a perceber como é que tá tudo desandado, inclusive estranha o fato de ali estar dominado pelos balas, já que era território dos Temple Drive Families. Vendo como tudo tá destruído e vê que a gangue precisa de sua ajuda, CJ decide ficar em Los Santos. E também por causa de umas ameaças do Tenpenny, né? CJ então vai até a casa do Ryder pra trocar uma ideia. Lá ele encontra o Ryder bravo com o cara da pizzaria. E olha por que ele tá bravo. Segundo ele, o cara da pizzaria fica pintando por cima da pichação deles. E isso é um verdadeiro desrespeito ao bairro. Nas palavras do Ryder, lógico. As ideias dele. Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach them a lesson. Fucking Grove Street. Chegando lá, CJ aproveita e corta o cabelo com o Old Racing. Depois, Ryder pede para o CJ comer algo enquanto ele resolve o esquema da pichação. It look ridiculous. Oh, respect for the hood. All clean as shit. Ryder mostra de verdade o porquê que ele foi na pizzaria, pra roubar. E pelo que o atendente diz, não é a primeira vez. O CJ fica puto com ele, o cara então saca uma 12 cabulosa e os dois têm que correr de lá. Aqui você já começa a entender que o Ryder é um cara meio desparafusado. Ryder então pede que o CJ vá até a casa do Sweet pra falar sobre esse negócio da pichação. CJ vai lá e conversa com o Sweet, que ainda tá meio bravo com o CJ. Eles então resolvem ir demarcar o território inimigo com pichação. Eles vão lá, marcam alguns territórios, vão em Idlewood e voltam. Vocês conhecem essa missão. CJ então vai até a casa do Sweet, onde ele está putaço porque o tráfico desenfreado está acabando com a Grove. Sweet acredita que, para que a gangue volte forte, o tráfico precisa acabar. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang type.
Aqui dá pra ver claramente como o Big Smoke já não liga mais tanto para os princípios da Grove, aquele negócio de Homies for Life. Big Smoke está tentando convencer o Sweet que o tráfico de drogas é uma boa ideia. Big Smoke já se vendeu aqui. Sweet então pede que o CJ vai lá botar um pânico nos traficantes. Antes de ir, o CJ pergunta sobre Biddup, um antigo membro da gangue que poderia ajudar a meter o pânico nos traficantes. Chegando lá, o CJ começa a ver como é que as drogas realmente estão separando e destruindo os membros. Biddup recebe ele de forma agressiva. E pior, mantém o Big Burr como um escravo em troca de drogas. Esses dois, galera, eram membros leais à gangue e agora são dois drogados, filha da p... Antes de sair, o Ryder diz uma coisa muito engraçada, velho. Lembrando que o Ryder é um cara viciado pra caramba. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Eles então vão atrás dos traficantes e encontram um deles vendendo um pra um membro Que da Grove. hipócrita Eles vão ele. lá, desce o cacete nele e o Ryder então reconhece. Ele é do Front Yard Balas, a divisão mais forte. O CJ fica até meio assim, será que é melhor enfrentar eles mesmo? Bom, o Ryder de qualquer forma sabe onde é o local deles. Eles vão lá, tocam o terror nos balas com taco de beisebol e voltam pra casa. Saindo da casa do Sweet, Taco eles de decidem então ir beisebol. comer alguma coisa no Clucking Bell. No meio do caminho surge uma conversa sobre a morte da mãe do CJ. Ryder então conta como a vizinhança viu um carro, um sabre verde, prestem atenção galera, Ela foi fazendo o assassinada. serviço, e que o alvo deles era o Sweet. Só que eles acabaram acertando a mãe do CJ. Some people say they saw a green Saber doing the work, then speeding away. Curiosamente, o Big Smoke tenta disfarçar a história, dizendo que a vizinhança fala demais e tal. Eles então vão comer lá e tem aquela famosa cena deles comendo no drive-thru. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip. Eles então são interceptados por um carro dos balas que estavam indo em direção a Grove. Ambos então revidam o ataque dos balas e estranhamente, galera, Big Smoke diz que não vai atirar porque está comendo. Why you ain't blasting, Smoke? Esse cara tem alguma coisa. O real motivo é porque ele provavelmente fecha com os balas. Ryder e o Sweet cobra ele, mas ele simplesmente não faz nada. E é importante, galera, nesse momento da história, eu acredito que o Ryder ainda não era um traidor. You check, motherfucker. Next time you better start blasting, or I'ma blast you myself. Mas vamos lá, depois de isso. confrontarem os balas, CJ leva o Big Smoke pra casa. Estranhamente, Big Smoke já não mora mais na Grove Street. Ele se mudou pra uma casa em Idlewood, que é um território dos balas. O que o Big Smoke tá fazendo em Idlewood? O CJ questiona ele e ele responde que ele Ele meio que vira casaca. conforto e tal, e que ele comprou a casa com o dinheiro da herança de uma tia. Pra vocês Até verem, parece. galera, Big Smoke ele já começa a agir estranho bem no início do jogo. Por que ele não atirou nos balas? E por que ele tá morando em Idlewood em vez de morar na Grove? Voltando à casa do Sweet, ambos conversam que a Grove Street precisa de armas para confrontar os balas. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? CJ pergunta sobre o Emmett, um antigo vendedor de armas, porém, segundo o Sweet, ele já não tem mais nada quase, enquanto os balas têm armamento pesado. CJ resolve ir mesmo assim acompanhado de Big Smoke. Lá, o Emmett fornece algum armamento, mas notam que as armas deles são velhas pra caramba. Mas é o que tem pra agora, né? Agora, armados, ambos decidem ir ao território dos balas e iniciar uma guerra, meio que se vingando do que os balas fizeram no cemitério e no Clucking Bell. E eles vão lá, descem tiro nos balas e depois voltam pra Grove. Sweet então pede pro CJ tomar cuidado, porque os balas sabem que o CJ é da Grove novamente. Essa, galera, é a segunda ofensiva contra o domínio dos balas. CJ então vai até a casa do Ryder e lá o Ryder diz como conseguir as armas que a Grove precisa para combater os balas. Um parceiro dele, All-B, e olha só, ele fala muito desse All-B, mas ele nunca aparece. Esse All-B disse que um cara aposentado do exército tem as armas que eles precisam, e não é aquele lixo velho do Emmett. Notem, galera, aqui que o Ryder tava cavando uns buracos no quintal atrás de uma água, que provavelmente é alguma droga que ele usa. Eles então resolvem à noite em uma van furtar as casas do velho e voltam pra casa. Em casa, então, o Ryder desistiu de encontrar água no quintal e tá preparando ele mesmo. Olha Água só. no quintal. Ryder, what the hell you doing? Nigga, I couldn't find that wet I buried. Ah, So nigga, my own. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Nisso o Tenpenny chega, folgado e provocando o Ryder, dizendo que ele é um anão. Galera, praticamente todo mundo que não respeita o Ryder fica zoando ele por causa do tamanho. O Ryder é um cara provavelmente bem baixinho, todo mundo fica fazendo piada com ele. Tenpenny então avisa que está chegando um carregamento de armas que eles podem interceptar. Chegando Mas é lá, da tem uns mesma vagos altura. no local que chegaram primeiro pra roubar. E depois alguns balas também chegam. Ou seja, Tenpenny é tão filha da p
que avisou todo mundo. Eles vencem o confronto e voltam pra Grove. Agora de novo, galera, na casa do Ryder. Galera, notem como o Ryder e o CJ são meio que parceiros, se lembrando da infância aqui. Eu acredito que nesse ponto da história o Ryder ainda não seja traidor, eu acho que acontece bem depois. Ryder então convida o CJ para roubar armamentos do governo em Ocean Docks. Saindo tem uma puta van estacionada e o CJ pergunta, onde você arrumou isso daí? De novo é o B quebrando o galho. Já lá na doca, o CJ tá meio que preocupado vendo que os caras são do exército. Só que o Ryder, galera, é o cara que mete o louco mesmo, ele sai descendo tiro e não tá nem aí. Tanto que ele faz até piada com os caras, dizendo que eles são soldadinhos de fim de semana. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. O Ryder é foda. Então as missões do Ryder simplesmente se encerram e nós vamos à casa do Big Smoke. What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. Lá ele encontra Sweet e Big Smoke indo buscar o Jeffrey na prisão. Jeffrey, que agora prefere ser chamado de Old Lock, que seria o nome artístico dele. Dá pra ver que ele é meio que uma piada na Grove. Chegando na prisão, Old Lock diz que precisa acertar as contas com o cara latino que roubou as rimas dele. Quando eles chegam, o diálogo sugere que o cara abusou de Old Lock na cadeia. Mas como isso é uma coisa meio humilhante, ele disfarça dizendo que o cara roubou as rimas dele. Eles então perseguem esse mexicano, Fred, e matam ele. Old Lock então diz que não pode voltar a Grove porque ele precisa trabalhar como técnico de higiene por determinação da justiça. A história do Old Lock, galera, a gente já vê mais pra frente. Voltando à casa do Big Smoke, uma cena meio esquisita acontece. CJ vê os policiais Tenpenny e Pulaski saindo da casa dele. A desculpa do Big Smoke é um absurdo. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Ô maluco falso. Big Smoke então diz que o primo Mary está vindo do México e vai pegá-lo. No meio do caminho, CJ entende que esse primo Mary simplesmente não existe. Big Smoke tem primo porra nenhuma. O que ele vai buscar é uma maconha lá com os vagos, que são mexicanos. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Chegando lá, é óbvio que os caras mandam eles passear, falam, o que vocês estão fazendo aqui, mano? Vocês é do Grove, tá ligado? Não é vago. Então depois dessa treta, ambos descem o cacete nos vagos. Muito provavelmente, sempre, galera, né? o Big Smoke foi lá matar os vagos a mando do Tenpenny. E tudo isso que ele falou era uma desculpinha pra convencer o CJ aí junto com ele. De novo, galera, CJ volta pra casa do Big Smoke e de novo o Tenpenny tá lá. Aqui, galera, o CJ já começa a desconfiar do Big Smoke. Já era pra ter Big desconfiado há Smoke muito então diz tempo. que ficou sabendo de um esquema bom, que vai levantar a Grove. Ele e o CJ vão lá e ao chegar no local, ele diz que o San Fierro Rifa vão fechar um acordo com os vagos. Porém, o CJ já fica meio desconfiado, porque os Rifas não se dão bem com os vagos, não tem por que eles fazerem negócio. Aqui, galera, eu tenho certeza que o CJ já se ligou que o Big Smoke estava, na verdade, fazendo serviços para o Tenpenny. Muito provavelmente o que estava acontecendo ali era uma emboscada para pegar os vagos. Ambos, então, descem tiro nos vagos e voltam para casa. Essa é aquela famosa missão que virou meme. All we had to do was follow the damn train, CJ. CJ e Big Smoke resolvem então dar uma volta, com o CJ já sabendo que o Big Smoke tem envolvimento com o Tenpenny. Big Smoke então chama o CJ pra dar uma volta e diz que tem umas pendências pesadas pra resolver com a máfia russa. E é uma encrenca das grandes. Lá rola tiroteio, perseguição e o CJ fica tipo, porra Big Smoke, no que você tá envolvido, cara? Que encrenca louca essa daí que você arrumou. E aqui, galera, se encerram as missões do Big Smoke. Agora nós vamos para a casa do Sweet. Vocês sabem que a Grove não se dá bem com os Temple Drive e o Serville Boulevard. A treta é mostrada nesse ponto da história. Sweet se envolve com uma mina dos territórios do Seville. Os boatos que correram é que os caras simplesmente não gostaram. Lá, ele fica encurralado e liga pro CJ ajudar. Na volta, ambos decidem que todas as vertentes do The Families precisam fazer as pazes. E essa paz vai acontecer na missão Reuniting the Families, que eu já vou falar sobre ela daqui a pouco. Voltando pra casa do Sweet, galera, Sweet e a Kendall estão brigando porque o Sweet não aceita de jeito nenhum que ela namore um membro de uma gangue rival, ainda mais uma gangue latina. O tal cara é conhecido como César, ou Caesar se você preferir. CJ chega até tenta acalmar, mas sem sucesso. Kendall então vai atrás do César, que está em um encontro de carros da gangue, e Sweet pede que ele vá acompanhar a irmã. Sweet é tão ciumento com a irmã que pediu pro CJ arrumar um carro e ir até o encontro. Chegando lá, o CJ participa do encontro, aquela famosa missão dos Riders, depois encontra Kendall e finalmente conhece o seu namorado, o César Villalpando.
Rola ali meio que uma discussão por causa do ciúme que o CJ tem da irmã, um atrito também por causa das gangues, já que o César é o chefão da gangue Varre e os Los Aztecas, eles são da Grove, né, então eles não se batem. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo. Mas no final ambos acabam meio que fazendo as pazes, meio que uma trégua. Caesar então elogia o carro do CJ e diz que se tiver alguma coisa chama ele, até que ele chama pra uma corrida clandestina de lowriders valendo dinheiro. É óbvio que o CJ aceita, né? Ambos então ficam meio que em contato a partir daqui. Começa a nascer meio que uma amizade entre os dois. O CJ então resolve ir lá ver como andam as coisas com o Old Lock e chega lá já rachando de rir com a situação dele, porque ele tá lá fazendo o trampo dele por determinação da justiça. Dá pra ver que ele não curte muito as rimas do Old Lock e ele ainda zoa. Old Lock então diz que viu uma van cheia de um som pesado passando pelo drive-thru e pede que o CJ roube essa van pra ele fazer uma festa. O CJ vai lá, rouba a van e volta pra ele. Olha que absurdo. E como se não bastasse isso, ele pede que o CJ vá até a casa do Mad Dog e roube as rimas dele, porque ele simplesmente não sabe escrever direito. As rimas dele são horríveis e ele precisa roubar de outra pessoa. E o CJ, claro, vai lá, invade a missão do Mad Dog na surdina e rouba as rimas e traz pro Old Lock. E como se ainda não bastasse, tem um empresário que não gosta do Old Lock e fala pra todo mundo que ele canta mal, ele pede pro CJ assassinar o empresário. O CJ vai lá, se infiltra em uma festa que tá acontecendo e joga o cara lá no mar. Ou seja, tudo pra ajudar a carreira do Old Lock, que aparentemente não tem muito talento. Mas vocês lembram, né, galera? A gangue tem meio que um código que um fica ajudando o outro, e o CJ, que é um membro forte da gangue, não vai negar ajuda pra ele, né? Então o Old Lock simplesmente fica putaço com todo mundo lá no trabalho e diz que antes de ir pra prisão ele quer dar uma festa e pede que o CJ compareça. A festa então acontece lá na Grove e o CJ simplesmente não vai lá porque ele não quer ouvir o Old Lock cantando. Até que ele liga pro CJ e diz que o microfone da festa quebrou e que precisa de ajuda. Chegando lá não tinha microfone quebrado nenhum, era só por uma desculpa pro CJ ir lá na festa. Olha que absurdo, dá pra ver a felicidade na cara do CJ ao entrar na festa. Eu rachei de rir com essa cena, galera. Ao sair, um membro dos Families avisa que os balas estão vindo atacar a Grove e um tiroteio começa. É importante lembrar, galera, que os balas já estão meio putaço com os Grove aqui, eles estão iniciando meio que uma guerra. Depois que tudo isso passou, galera, CJ recebe uma ligação do Tenpenny enchendo o saco e cobrando favores em troca da liberdade dele, pra ele não ser incriminado. Tenpenny pede que ele compareça em um local onde os policiais se reúnem lá, aquela lanchonete que vende rosquinha. Manja. Então, chegando lá, o Tenpenny pede que ele mate um gangster que não gosta dele e adora matar policiais. Com a ajuda de Molotov, CJ vai lá, incendia a casa, que é de um membro dos Vagos, e lá uma menina fica presa no local e o CJ resgata ela. No caminho, ela se revela Denise, moradora da Grove que estava envolvida com os Vagos. As ideias. Vocês sabem que ela se torna a primeira namorada do CJ, né? Tenpenny então tem mais serviço pro CJ. Ele diz que os balas estão fazendo negócios com a máfia russa e conseguindo armamentos. Segundo ele, os balas vão conseguir força demais se o negócio for concluído. O que ele diz é, de forma meio irônica, que tá ajudando a Grove. Mas é aquela, galera, é pra evitar que os balas fiquem fortes demais. CJ então obedece a ordem do Tenpenny e vai lá, desce tiro nos balas na máfia russa em todo mundo e acaba com a festa. Ele então termina os favorzinhos que ele tem que fazer pros... CJ então recebe uma ligação do Switch dizendo que um ex-membro da Grove está comprando drogas com os balas no Glen Park e viciando os membros da Grove. O boato sobre ele começou a correr no bairro e ele então se escondeu lá junto com os balas. Switch então pede pro CJ ir lá, descer tiro nos balas e matá-lo. E olha só que curioso, antes de morrer ele reclama que o Tenpenny foi quem entregou ele. Ou seja, talvez o Tenpenny também tinha pedido pra ele fazer isso, o que é bem absurdo. Depois então, Switch diz que Tenpenny veio avisar que o Little Weasel, um dos balas mortos por CJ's Big Smoke, será enterrado. Switch então acredita que é uma oportunidade pra ferrar com os balas. CJ de início não concorda, aparentemente ele gostaria de respeitar o funeral, mas o Switch acaba convencendo ele. Eles então vão lá e descem tiro nos balas. Bom, vocês sabem que os Grove não se dão bem com as outras vertentes dos Families. Switch então planeja fazer uma reunião com os representantes dos outros grupos para ambos se juntarem e recuperar a força que tinham. A reunião foi marcada para acontecer no Motel Jefferson, onde os líderes de cada gangue dos Families vão se reunir. Switch entra e uma coisa muito estranha acontece, a polícia chega no local e ferra com todo o encontro. CJ entra para tentar salvar o Switch, ele vai, resgata o irmão e depois encontra um Ryder Big Smoke do lado de fora e uma perseguição insana acontece. Essa é aquela missão que você acaba destruindo o outdoor e tal, uma missão que eu simplesmente acho muito foda. E agora, galera, acontece a grande reviravolta, que acontece na missão The Green Sabre.
Nesse momento, o Switch está aparentemente feliz porque a Groove está recuperando a força que eles tinham no passado. Dá pra ver o quanto o Switch está animado com isso, ele até zoa dizendo que o CJ tá descendo tiro nos balas. Ele então planeja se reunir com toda a gangue num estacionamento embaixo do cruzamento da Mulholland e iniciar um ataque violento contra os balas e recuperar a força de uma vez por todas. Só que, quando o CJ tá indo lá para essa localização, ele recebe uma ligação do Caesar, dizendo que tem algo muito importante para mostrar. O CJ reluta, diz que não pode ser interrompido, que tem uma treta para resolver, mas o Caesar insiste muito, diz que o CJ precisa urgentemente ver o que ele tem para mostrar e tem que ser agora. Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Ele acaba convencendo o CJ então vai ao encontro do Caesar, que está em um carro estacionado. Caesar apenas diz, cara, observa. CJ então vê os balas, o Tenpenny e logo depois o Big Smoke e o Ryder tirando o Sabre Verde da garagem. Sabre Verde, o carro que foi visto atacando a casa do CJ e que ocasionou a morte da mãe dele. Algumas peças então se unem na cabeça dele. Big Smoke provavelmente está passando informações para o Tenpenny. Se o Big Smoke e o Ryder estão ali, provavelmente os balas sabem do ataque da Mulholland e sabem que o Switch vai estar lá. Galera, o Switch é o membro mais forte da gangue e o mais leal e a maior ameaça ao tráfico. Os balas são loucos para colocar a mão nele e inclusive o Tenpenny sabe disso. CJ então chega à conclusão de que o Switch está indo para uma emboscada, para uma armadilha, porque os balas sabem que a Groove vai se reunir lá e podem atacar primeiro. Inclusive, podem mandar muitos membros para lá e se preparar para isso. Ele corre para ajudar, mas o tiroteio já está acontecendo. O Switch acaba preso pela polícia e o Tenpenny meio que sequestra o CJ e o leva para um lugar lá no meio do nada, próximo a Angel Pine. O plano do Tenpenny é usar o CJ para resolver algumas pendências que ele tem por ali. E se o CJ não obedecer ele vai entregar o Switch para os balas. Ou seja, um Tenpenny é um pilantra, mas é muito esperto. Primeira tarefa do CJ é assassinar um oficial que vai testemunhar contra a Crash, na qual ele está escondido e sob proteção nos arredores do Mount Chiliad. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. Tenpenny pede para matar o cara e trazer uma prova de que ele está morto, uma foto. CJ então vai e executa a tarefa. E agora, galera, como que o CJ vai se virar exilado em Angel Pine sendo chantageado por Tenpenny no próximo capítulo de GTA San Andreas? E se vocês querem a continuação, galera, estourem o like e comentem o que vocês acharam desse formato insano de vídeo. O legal é que isso aqui parece até ser um novo formato, eu nunca vi nada desse tipo aqui. E se vocês gostarem muito desse vídeo, a gente continua. E digamos que vocês curtiram mais ainda, a gente pode, sei lá, mais pra frente fazer com outros jogos, tipo God of War, GTA V, etc. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Esse vídeo era pra ter saído no domingo, mas não saiu porque atrasou. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeo todo domingo sobre coisas interessantes nos games. Se é novo, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Sucesso, abraço e até mais. Cara, muito legal, eu adorei, não fazia ideia de nada disso, caraca. Que reviravolta que desde lá do começo meio que a gente já tava sabendo que eles eram traidores realmente, mas não sabia que foi por causa deles, que a mãe deles, sabe, caraca, cara. Isso foi mais assim, sabe, um que a mais, caraca. Muito viciante, sério, são quase 30 minutos eu assisti, sabe? E um piscar de olhos, porque é muito legal e a forma que ele conta ficou muito legal mesmo, eu adorei demais. E com certeza quero assistir em outras partes, se vocês gostaram, quer que eu traga em outras partes, deixa o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito por aqui, ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos. E por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gosta desse jogo, conta aí pra mim, tá? E deixa uma indicação também de um próximo vídeo pra gente reagir. Grande beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!